13º dia de 44 dias lendo a Bíblia. Hoje eu li o livro de 1 Crônicas. Meu nome é Eliane Tomelin e eu estou lendo a Bíblia na Quaresma. E eu leio em forma de leitura auditiva, através do aplicativo TTS Reader, uma forma de leitura que pode mudar a sua prática de leitura. Só permaneça nesse vídeo se você gosta de entender as histórias bíblicas. O livro Crônicas, ele conta a história dos outros livros que já foram citados. Então, quem já leu a Bíblia até esse ponto, já conhece todas essas histórias. E dos personagens, Adão, Noé, Abraão, Davi, Salomão, Saul e o sacerdote Zadok. Qual deles você já conhecia e qual deles você mais admira? Deixa aí nos comentários. Muitas pessoas citam que o livro de Crônicas é um livro muito cansativo de se ler. E realmente, eu posso colocar aqui 5 motivos dizendo por que esse livro é um livro cansativo. Primeiro, ele tem genealogia muito extensas. Isso deixa a leitura cansativa. Segundo, repetição de histórias que a gente já viu, mas só vai reforçar essas histórias bíblicas. Terceiro, o estilo narrativo, o estilo de narrar, ele é diferente das outras, que são mais históricos, às vezes mais poéticos, então isso torna-se realmente um pouco cansativo. Quarto, o enfoque nas histórias religiosas. Como ele tem um foco muito voltado para as histórias religiosas e rituais, ele se torna um pouco cansativo. Quinto e último, você tem que entender o contexto histórico. Se você não sabe da história que ele está narrando, você não vai entender, porque ele não conta a história inteirinha, ele conta partes da história e algumas nuances da história. Entendeu? Então, vamos ficar comigo para ver o restante do 1 Crônicas, capítulo por capítulo? Vamos lá, é um estudo, tá? E você já ficou até aqui? Já deixa o seu like, republica, manda para as pessoas que gostam de ler a Bíblia e que gostariam de uma forma diferente de interpretação. O livro de 1 Crônicas tem 29 capítulos e 942 versículos. O capítulo 1 fala da genealogia de Adão até Noé. O capítulo 2 fala da genealogia de Judá e suas tribos. Judá é uma das 12 tribos de Israel e é conhecida por dar origem à linhagem real, inclusive a linhagem de Davi, que depois vai dar a linhagem de Jesus Cristo. Capítulo 3, a genealogia dos descendentes de Davi. No capítulo 4 fala sobre os descendentes de Judá e suas conquistas. No capítulo 5 conta as histórias das tribos de Ruben, Gades e Manassés. Essas tribos foram muito importantes na conquista da terra prometida, tá? Capítulo 6, genealogia dos levitas e a sua importância no templo. Capítulo 7, a genealogia das tribos de Issacar, Efraim, Benjamim e Manassés. No capítulo 8, fala só sobre a genealogia da tribo de Benjamim. E nessa genealogia conta a história do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que veio da tribo de Benjamim. No capítulo 9, mostra a história de como os exilados voltam às suas cidades depois de serem aprisionados por Babilônia. Israel ficou aprisionado por Babilônia por muito tempo e eles se reerguem, mostrando a sua verdadeira identidade. No capítulo 10, conta a história da morte de Saul e de seus filhos. No capítulo 11, mostra como o rei Davi foi ungido. Uma curiosidade é que o rei Davi foi escolhido por Deus não pela sua aparência, mas sim pelo seu coração. O capítulo 12 fala sobre os valentes de Davi e seus apoiadores. O capítulo 13 conta a história da Arca da Aliança que foi trazida para Jerusalém. O capítulo 14 conta a história de como o reinado de Davi conquista os filisteus. No capítulo 15, narra como que a Arca da Aliança foi trazida à cidade com celebração, danças, glórias, maravilhas, alegria, muita festa. É muito lindo isso. No capítulo 16, vemos o cântico que Davi compôs para louvar a Deus. No capítulo 17, vemos a promessa feita a Davi sobre a sua linhagem eterna. Deus promete a Davi que um dos seus descendentes iria reinar para sempre. E quem é esse descendente? Jesus Cristo. Capítulo 18, mais vitórias de Davi. No capítulo 19, fala sobre a guerra contra os amonitas. No capítulo 20, a vitória sobre os filisteus. Gente, os filisteus eram gigantes e Davi derrotou todos. O capítulo 21 fala sobre o censo ordenado por Davi e suas consequências.
Capítulo 22 fala sobre os preparativos para a construção do templo por Salomão. Embora Davi não tenha construído o templo, ele deixou tudo detalhado, narrando como Deus queria que fosse feito o templo, mostrando que o rei Davi estava ligadinho com Deus. No capítulo 23, a organização dos levitas para o serviço do templo. Capítulo 24, a organização dos sacerdotes por turnos. No capítulo 25 mostra os levitas músicos escolhidos por Davi. Aliás, Davi era músico, né? Ele sabia muito bem escolher os seus bons músicos. Capítulo 26, os porteiros e os tesoureiros nomeados por Davi. Capítulo 27 narra os militares e os administradores organizados e nomeados por Davi. No capítulo 28 narra o rei Davi orientando Salomão sobre as coisas do reinado de Davi. Davi já estava velhinho e o rei Salomão iria assumir. E ele era só um adolescente. Gente, essa parte me toca demais. Isso mostra a importância do legado espiritual quando a gente passa para a nossa próxima geração. E no capítulo 29, o povo ajudando na construção do templo de Salomão. Assim terminamos mais uma resenha e a próxima resenha vai ser sobre Crônicas 2. Fui!